Olá, tudo bem com você? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu, nesse vídeo, quero trazer uma meditação sobre uma trama secreta. Está na Bíblia. Na Bíblia tem histórias incríveis. Cada história deixa para nós uma meditação, uma reflexão. E a reflexão dessa passagem que eu vou trazer hoje, ela diz assim: Deus vê tudo. Fica tranquila, ok? Tem pessoas preocupadas, né, demais. Estão fazendo algo pelas minhas costas, olha. Tá. Viva com Deus, confie nele, ele tudo fará, tá bom? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. A palavra de Deus nos dá respaldo para a gente só confiar, para a gente não se preocupar. E aqui no livro de Esther, que eu vou ler aqui com vocês, fala de uma trama secreta. Versículos 5, 13 e 14. Porém, tudo isto não me satisfaz. Eu vou ler o 12 para a gente entender melhor. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, o próprio Amã. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Tudo isso não me satisfaz. Enquanto eu vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhes disseram Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura. E amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Capítulo 6, versículo 1. Olha a coisa mudando aí. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro do registro de crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigã e Teres, dois dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Gente, essa história é tão linda que não dá vontade de parar de ler, não. Mas eu só vou me ater a isso aqui. É tanta coisa linda nesse livro, são tantas lições para a vida, pessoal, para a vida cotidiana. Muitas vezes a gente se vê preocupado se alguém está nos desejando mal, se alguém está tramando algo contra nós, alguém está tramando algo oculto contra a nossa vida. E vivemos uma vida de fé, vivemos uma vida arraigada no Senhor, de vigilância, né? Porque é uma série de coisas. Mas eu quero me ater só a isso aqui, a essa passagem, tá? A essa passagem. Nessa passagem, o rei Assuero, ele convidou, a pedido de Esther, que Esther já sabia o que Amã estava tramando contra o povo dela, povo judeu, tramando coisas árduas, tramando coisas terríveis. Esther fala com o rei e pede para marcarem um jantar, um banquete, e convidar Amã. Amã se sentiu honrado. Sou um homem muito honrado. Quem é convidado a sentar com o rei e com a rainha para jantar, para um banquete? Eles vão dar um banquete e me convidaram. E aí, né? Ele falou, mas isso aí é muito pouco. Eu só vou ficar satisfeito quando eu ver Mardoqueu, um homem justo, um homem que já tinha livrado o rei, que já tinha descoberto uma trama para matar o rei, e ele denunciou isso, não teve medo de ninguém, foi lá e denunciou. E nada foi feito a esse homem, nenhuma recompensa. Ele entrou no esquecimento e continuava sendo o mesmo Mardoqueu. Se tivesse que fazer novamente, ele fazia tudo novamente, porque ele não estava ali para receber recompensas. Ele estava ali se deixando ser usado por Deus. Simplesmente na brecha, na brecha. Eu estou aqui. O que precisar, eu estou aqui. A recompensa vem do Senhor. Né? Quase não se vê mais isso hoje em dia, né? Mas enfim, Mardoqueu era assim.
E ali ele falou, eu só vou ficar satisfeito quando eu ver Mardoqueu destruído. E aí, um amigo, né, um amigão do peito, do mesmo naipe, do mesmo nível, a esposa também, deram conselho para ele fazer uma forca bem alta, e desse essa ideia para o rei, né? Para dar essa ideia para o rei, porque Mardoqueu não se dobrava quando a Amã passava. Todo mundo se ajoelhava, todo mundo prestava as homenagens, e Mardoqueu não se dobrava diante daquele homem. Mardoqueu permanecia de pé, né? Porque o pensamento de Mardoqueu é: eu só me prostro diante do meu Senhor. E aquele homem não aceitava achava que aquilo ali era uma afronta, né? E não era apenas uma obediência a um mandamento. E aí Amã, não satisfeito, vai lá para o banquete, pronto, achou muito boa essa ideia, né? Falou, é isso aí. Eu vou primeiramente falar com o rei sobre a forca e tal, e enfim. Esse conselho pareceu muito bom. Então, antes de falar com o rei, ele já mandou para construir a forca. Não, eu vou para o banquete, mas já vão preparando a forca aí, porque o rei vai me ouvir mesmo. Eu estou assim com o cara. Né? Lê do engano dele. E ele vai, e naquela mesma noite, antes do banquete, tá? O rei perde o sono. Eu quero mostrar para você aí aonde entra Deus nesse livro que nem fala propriamente sobre Deus. A gente vê o agir de Deus sem nem ao menos falar no nome dele aqui. O Senhor tira o sono do rei. Deus faz. Deus faz. Deus está vendo o que estão tramando contra a sua vida. Deus está vendo tudo. Tenha essa fé. Confia, fica tranquilo. Tranquilize-se. O Senhor está vendo tudo. Tudo preparado para a morte de Amã. Ele ia lá inventar uma bela história que ia convencer aquele rei de matar aquele homem justo, aquele homem bom. Mas o Senhor tirou o sono do rei. E o rei no outro dia pensa, lembrei daquele homem, Mardoqueu, que me livrou daquela trama que estavam fazendo contra a minha vida. Ele denunciou aqueles homens que estavam tramando para me matar em oculto, em secreto. O que foi feito? O que foi feito para esse homem? O que foi feito para esse homem? Eu quero dizer a você, eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. Deus tira o sono, se for preciso, de alguém que ele vai usar para te livrar de algo que foi preparado contra você, no seu trabalho, na sua família. Algo para destruir seu lar. Alguém tramando uma traição. Alguém tramando algo muito ruim pelas tuas costas. E às vezes é alguém que você nem imagina, que você confia. Saiba que Deus está vendo tudo, permaneça louvando, permaneça quem você é, permaneça servindo ao Senhor com alegria. Não fique preocupado se alguém está fazendo algo contra a sua vida, para com isso. Não perca a sua paz. Não perca a sua paz se preocupando com algo que alguém está fazendo contra você. O Senhor, se for preciso, tira o sono, tira o sossego, tira a paz, tira tudo. E para que essa pessoa que pode te ajudar se levante e te ajude. E a história se reverteu. A história se reverteu. Aquele homem foi honrado. E quem acabou morto na forca preparada foi o próprio Amã. Ali no Salmo tem uma passagem que diz assim, eles abriram uma cova para mim, mas foi eles mesmos quem caíram nela. Você pega essa palavra de fé, de confiança no Deus que você serve. Não te preocupe. Permaneça caminhando, permaneça orando, permaneça louvando, permaneça adorando, permaneça quem você é, confiando no seu Deus, servindo ao Senhor com alegria. Permaneça. Não fique preocupado com qualquer atitude externa. Sempre vai ter pessoas querendo ver o teu mal. Sempre vai ter pessoas querendo ver o teu fim.
Sempre vai ter gente tramando contra a sua vida, em oculto, escondido pelas tuas costas. E você vai se abater por quê? Se o teu Deus, ele está contigo, ele prometeu estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos, na pessoa de Jesus. Ele prometeu isso para nós. Ele vê tudo. Ele vê o que você não vê. Ele escuta o que você não consegue escutar. Tá bem? Eu deixo essa palavra para você. Fica tranquilo. A minha oração hoje é que o Senhor te ajude a ter mais confiança nele. A minha oração hoje, eu não vou pedir para o Senhor te livrar de nada. Eu vou pedir ao Senhor para que você tenha mais confiança no teu Deus. Sabe por quê? Porque ele vê tudo e ele age em teu favor. Tá bom? Que Deus te abençoe profundamente, ricamente, poderosamente. Obrigado por assistir o vídeo. Gente, curte meu vídeo. Compartilha ele com alguém. Comente aí. Se inscreva no meu canal. Me ajuda aí. Para eu trazer palavras de vida para o coração guardar. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.